Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Papo de Meteorologia. E essa edição é uma edição especial. É a nossa primeira edição presencial, após a pandemia. E hoje estamos aqui na Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a FUNSEMI, e vamos conversar com o Eduardo Martins, que é o presidente da instituição. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Ana Paula. Eduardo, conta um pouco pra gente como que funciona a FUNSEMI. Como que é o trabalho que vocês desenvolvem aqui? Bom, a gente tem uma missão que ela é um misto de operacional e um misto de estudo, pesquisa, desenvolvimento tecnológico, né? Em termos operacionais, a gente serve o Estado provendo informações de tempo e clima, né? Aí, através de uma rede de pluviômetros convencionais, que hoje está em torno de 550 pluviômetros, uma rede de estações, que está em torno aí de 50 estações. A gente agora está modernizando a rede, estamos adquirindo mais estações, substituindo algumas estações com estações que têm um sistema de transmissão via satélite para baratear os custos, né? E ampliando alguns experimentos de monitoramento focado em setores usuários, como por exemplo a agricultura irrigada, né? Nós estamos montando aí algumas estações focadas em estimativa de evaporação real para prover informações de necessidades hídricas de irrigação, né? Então esse é o foco mais operacional. Em termos de estudos e pesquisas, aí depende muito das oportunidades que surgem. A gente é muito flexível nesse contexto. Depende muito das parcerias que às vezes nos procuram, ou então de chamadas, né, a partir das quais a gente tenta identificar quais são os melhores parceiros para nos alinharmos, para submeter alguma proposta. Então, aí, nesse sentido, a gente tem hoje uma rede de parceiros concentrado basicamente na França, Alemanha e Holanda, né, e Estados Unidos. Tá? E, no caso da França, com um olhar muito carinhoso para a África, né, porque a gente é apaixonado pelo semiárido e a gente tem participado de algumas redes que envolvem o semiárido africano e o semiárido nordestino, na ideia de estudos comparativos Brasil-África, né, com a participação da França, porque são os grandes interlocutores da instituição na África, em especial na África francofônica, né. Ainda na África, a gente conta com uma parceria também com o Banco Mundial, que a gente tem participado de modo a falar um pouco da nossa experiência em termos de resposta a secas, né? Tanto no que diz respeito a monitoramento, previsão, né? Eu não gosto muito do termo de previsão de secas, na verdade, né? Porque a gente não prevê seca. Seca é algo muito complexo, né, para a gente dizer que prevê seca, né? A gente, na verdade, usa o sistema de previsão climática para tentar identificar algumas características da seca, uma possível seca, né? E a questão de vulnerabilidade, resiliência a secas e resposta. Então, a gente tem partilhado essas experiências com os países africanos através do Banco Mundial, que é outra rede que nos favorece essa ligação mais forte com a África. Legal. Agora você falou de previsão. Em relação à previsão diária, como que funciona a FUNSEMI? Vocês têm previsão, no caso diária, tem por nowcast? Como que funciona? Nowcast, a gente começou uma iniciativa de Nowcast usando o Fortrack, né, um algoritmo já conhecido, e agora nós estamos tentando implementar outras alternativas, né, melhorando esse sistema de Nowcast, né. A gente tem 2 radares, né, um banda X na região metropolitana de Fortaleza, que é localizado na Oeste, e um banda S localizado em Xeramuzim. E agora nós estamos adquirindo outro radar, né, que nós ainda estamos decidindo aonde instalar, né, exatamente para tentar melhorar essa previsão de curtíssimo prazo, principalmente focando na região metropolitana de Fortaleza, onde a gente tem sofrido em alguns eventos mais severos aqui na região metropolitana, em algumas bacias que sempre nos preocupam, né, que é a bacia do Maraguapinho e bacia do Cocó. Legal. Agora, você falou da rede de monitoramento. A gente sabe que durante a pandemia, não só no Brasil, como no mundo inteiro, várias redes tiveram interrupções, né, de funcionamento, tanto
tanto por questões econômicas, como também por questões pessoal, para ir lá fazer o monitoramento. Como que ficou a rede da FUNSEMI nesse período? Bom, o Brasil é um país engraçado, é mais fácil a gente trocar toda a rede do que conseguir R$ 1 para a manutenção desta, né? Então a gente tem buscado instrumentos, né, para facilitar essa manutenção. Aqui no caso do Estado do Ceará, nós conseguimos aí uma legislação específica do setor de recursos hídricos, né, da cobrança do uso da água, um percentual, ainda que pequeno, 1,5%, vai para a FUNSEMI para investir na manutenção da sua rede, né? No caso, porque ela serve ao setor de recursos hídricos, né? Seja no monitoramento climático, seja também no monitoramento de eventos severos. No caso aí, em especial, o foco ao radar meteorológico. No caso do radar em particular, nós temos aí um orçamento específico, né? Que geralmente a gente tem conseguido manter esse orçamento dedicado ao radar anualmente. Então tem um recurso assegurado pelo Estado para a manutenção do sistema de radar da FUNSEMI. Qual que é a densidade das estações da FUNSEMI? É grande aqui no estado? É só aqui no estado? Vocês abrangem também outros estados vizinhos? Não, é só no estado. Na verdade, nosso mandato é estadual, então a gente foca na nossa missão, embora a gente conta com uma rede de colaboração com vários estados, né, em especial no Nordeste, mas agora por conta do monitoramento de secas, a gente tem ampliado para outros estados do país. Então, por conta do monitoramento do monitor de secas, a gente hoje está na região Sudeste, está na região Sul, Centro-Oeste e agora estamos entrando na região Norte. Então, por conta disso, a gente tem uma parceria muito grande com esses estados para partilhamento dos dados, né, ter acesso às informações para gerar os indicadores de seca que a gente vai utilizar no traçado do mapa. Legal. E vocês também fazem a previsão climática juntamente com o CPTEC e o IMET, né? Como que funciona essa parceria de vocês? Bom, a gente, desde 2012, que a gente adotou aqui um sistema mais objetivo de previsão climática, né, fugindo um pouco da subjetividade das reuniões, né, e por conta disso a gente adotou um sistema de modelagem como a base dessa previsão climática. Então a gente hoje conta com o ECAM, que é um modelo global, e agora estamos colocando em operação o CAN a partir de janeiro, né? Então nós contaremos com 2 modelos com o qual poderão ser utilizados pelo Sistema Nacional de Meteorologia para compor o superconjunto nacional. A partir desses modelos a gente força modelos regionais, né? E desses modelos regionais a gente usa essa informação para rodar modelos hidrológicos que aí são utilizados nas reuniões de alocação de água. Tá. E vocês têm também parceria com a Defesa Civil? Como que funciona a Defesa Civil local aqui? Bom, a parceria a gente tem com a Defesa Civil Estadual e com as Defesas Civis municipais. E também com os órgãos que são mais, digamos assim, afeitos à questão de eventos extremos, como a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos. Então nós temos grupos, né, grupos de trabalho e grupos de WhatsApp, né, consequentemente, o qual a gente trabalha 24 horas, 7 dias na semana, provendo informações de tempo, né, informando o monitoramento do radar e ao mesmo tempo as previsões de tempo, para que decisões sejam tomadas em termos da operação, no caso dessas barragens que mais sofrem os impactos de cheia, né, no caso do Maraguapim, Cocó, aqui na região metropolitana de Fortaleza, por exemplo, né, e outras regiões que também são muito suscetíveis à inundação, como a região ali do Crato, né, onde tem uma constante inundação, mesmo em anos de baixa pluviometria média no estado. Então, vocês recebem esse feedback das defesas civis, estadual e municipal, quando vocês enviam também essas informações? Sim, a gente conseguiu estabelecer um bom grupo de trabalho com essas defesas civis municipais e a interação é constante. É muito bonito ver os técnicos da FUNSEMI trabalhando lado a lado com os técnicos das defesas civis municipais, né? Eles hoje têm acesso aos nossos produtos de maneira muito facilitada, né, através dos aplicativos, através dos portais webs que a gente gerou especificamente para isso. E com isso a gente conseguiu estabelecer um canal de comunicação muito fácil. Um trabalho muito, digamos, simples, né, uma vez que eles começam a entender o que é que representa aquela informação que a gente está passando e como é que eles podem usar isso nas decisões que eles têm que tomar, de isolamento de população, né,
reforço na segurança de algum barramento que porventura tenha risco, né, de quebra, né, digamos, da sua parede, na sua estrutura, e isso tem se demonstrado ao longo dos anos, nos últimos anos em particular, muito efetivo na troca, né, de tanto informações como partilha das decisões que têm sido tomadas nesse contexto. Muito legal. E em relação à população, que vocês têm, a FUNSEMI tem uma proximidade com a população, tanto em enviar quanto em receber esse feedback? A gente tem tentado estabelecer um canal de comunicação com a população. Eu acho que muito se deve ao fato da maneira que a gente se comunicava, né, que era uma maneira muito tecnicista, né, e hoje a gente tem uma maneira mais simples de falar com a população. Então hoje existe uma proximidade maior da população com a velha senhora, que é como a FUNSEMI se representa, né, que é uma senhora de 50 anos agora no próximo ano. Então eu acho que melhorou muito esse canal de comunicação, em particular nos últimos anos, né? E eu acho que a gente tem que continuar inovando, não só na parte técnica, mas na parte de comunicação. Eu acho que às vezes o técnico ele se coloca, até pelo dia a dia mesmo, da natureza da informação que ele trabalha, né? Uma informação muito, digamos assim, técnica mesmo, né? Mas ao mesmo tempo, se você analisar, ela não tem alcance à população em geral. Né? Então a gente precisa se comunicar de uma maneira mais, digamos, observando a parte técnica, mas ao mesmo tempo percebendo a perspectiva do outro, que é quem vai receber a informação. E aí cada público tem um canal de comunicação diferenciado. Né? Se eu vou comunicar com a Secretaria de Recursos Hídricos, é um canal mais técnico. Com a agricultura também, né? Mas se é com a população em geral, esse canal não precisa ser tão restrito em termos de apreço ao jargão técnico, né? A gente pode relaxar um pouco mais, ter uma forma de tentar alcançar esse público de maneira mais relaxada, né? Observando, é claro, né, o teor da informação. Legal. E, Eduardo, qual o planejamento da FUNSEMI agora para frente? Tem uma previsão de aumentar a densidade de equipamentos, de monitoramento e de pessoal também? Em termos de equipamento, eu acho que a gente está com uma boa infraestrutura. Eu acho que a gente tem que observar também a nossa capacidade de manter toda essa infraestrutura que a gente tem hoje. Então, eu estou satisfeito com a infraestrutura que a gente tem. Agora é tentar manter e melhorar o nível de qualidade da informação que a gente está provendo. Em termos de pessoal, a gente acabou de chamar esse ano, dia 5 de abril, 23 técnicos, né? Nós estamos chamando agora cadastro de reserva. Nós temos ainda algumas vagas a serem preenchidas, né? Pretendo realizar ainda um concurso público com um número menor de vagas. E é isso, eu acho que a gente tem um nível de pessoal que pode prover um serviço à sociedade cearense em outro patamar. Muito legal. Agora, Eduardo, a gente tem acompanhado nas redes sociais da FUNSEMI que vocês estão fazendo algumas gravações mais para o interior, né, para o sertão. Conta um pouco para a gente sobre isso. Bom, isso vem muito ao encontro de perceber que o uso da informação, a efetividade de políticas públicas, ela tem que chegar mais ao território, né? Então nós temos que chegar mais ao local, a adaptação a esses eventos extremos, seja agora no presente, seja no futuro, ela ocorre no local, né? E para chegar ao local, o que a gente percebe é que o Estado, de maneira geral, né, federal, estadual, município, eles ainda não conseguem chegar ao mais local, que são as comunidades, né, os pequenos povoados, né? Então, nesse sentido, a gente está montando aí um projeto, né, que é um projeto em construção, que é o projeto Sertões, que ele tenta estruturar uma governança do território, fazendo a ligação entre Estado, região, municípios, comunidades, né, no contexto de água, energia e alimentos, ou seja, no contexto do nexo. E é nesse sentido que a gente está orientando as nossas ações agora, no presente, que esse projeto está em andamento, é fruto de uma doação do governo francês para a FUNSEMI, e
uma construção para o futuro, um olhar futuro das trajetórias resilientes nesse contexto de nexo. O projeto iniciou agora esse ano? Esse ano, exatamente. E qual o planejamento? Vai até que período? Tem mais 2 anos e meio, mais ou menos, pela frente, né? E a gente está tentando conseguir também, ligado a esse projeto, um acordo de empréstimo com a AfD, que é a Agência Francesa do Desenvolvimento, de modo que toda essa discussão que a gente está fazendo aí com os municípios, né, que foram escolhidos agora, eles tenham repercussão em termos de investimento de infraestrutura, né, de ações, atividades que vão ocorrer no território. Nós estamos trabalhando diretamente com os municípios, né, nós temos viajado muito no interior, exatamente tentar estabelecer essa ligação mais forte da FUNSEMI com as ações mais locais. E a gente acompanha as redes sociais da FUNSEMI e a gente vê que de vez ou outra tem algumas perguntas assim, de pessoas leigas que querem saber como que fazem para fazer parte da FUNSEMI. Para essas pessoas, o que você diz? Tem de tudo, né? Mandando uma foto para a gente, né, de como é que está o tempo no seu local, onde ele habita, né? A gente tem recebido muito registros visuais de eventos, né, sejam de tempo bom, no tempo bom para o cearense é tempo de chuva, né? E tempo ruim, que é o tempo de sol, tempo sem chuva, né? Então a gente tem esse canal de comunicação das redes e também a gente tem aberto a instituição para vários projetos de extensão, né? Extensão com escolas, extensão com universidades, a gente tem um intercâmbio muito grande com universidades. Hoje nós temos 5 cotutelas aqui dentro da FUNSEMI, que envolvem instituições francesas e a Universidade Federal do Ceará. Então, é uma dinâmica que a gente está tentando, digamos, manter e ampliar, né? Mas para isso a gente precisa capacitar todo esse quadro novo que está aí para entender melhor a missão da instituição e como é que a instituição se insere no contexto do Estado. Nós estamos aqui na sala de operação da FUNSEMI e o Vinícius de Oliveira vai conversar com a gente sobre a rotina que eles fazem todo dia, né? O dia a dia aqui do pessoal de meteorologia. Fala um pouquinho pra gente, Vinícius, como que vocês trabalham? Então, a nossa rotina é fazer um briefing meteorológico logo pela manhã, assim que a gente começa o nosso expediente. O que é esse briefing meteorológico? A gente pega e analisa as condições atmosféricas através dos modelos meteorológicos de tempo. A FUNSEMI roda o modelo WRF, o modelo regional, e através das variáveis apresentadas por esse modelo, os meteorologistas da FUNSEMI se reúnem para analisar essas condições e fazer a nossa previsão do tempo. Depois que a gente analisa essas condições e fizemos as previsões, a gente discute, né, essas previsões e colocamos no site. Esse é o nosso primeiro momento da parte da manhã aqui. E vocês só disponibilizam no site ou vocês enviam para alguns órgãos específicos, como a Defesa Civil, por exemplo? Então, a gente disponibiliza no site essas informações da previsão do tempo, tanto para a cidade de Fortaleza quanto para o estado. E depois a gente também manda via WhatsApp para a Defesa Civil, para grupos que precisam dessa informação, principalmente quando a gente tem, por exemplo, um aviso meteorológico vigente, aí a gente manda essas informações. E depois da previsão, como que é o dia a dia de vocês? Bom, a gente atende bastante ligações, né, de usuários de modo geral, perguntando informações da previsão do tempo e também uma tendência ao longo da semana. A partir do momento que a gente consegue analisar essas tendências, a gente passa essas informações. Legal. E à tarde, como que vocês fazem uma nova previsão para o dia seguinte ou a previsão da manhã já vale por 24 horas? Não, realmente, boa pergunta. Então, a nossa rotina, além da parte da manhã de fazer essa previsão para 24, 48 e 72 horas, ou seja, a previsão para o dia corrente, o próximo dia e mais um dia. Na parte da tarde a gente se reúne de novo, conforme a gente faz um outro briefing, ou seja, uma outra avaliação meteorológica das rodadas do modelo que é da parte da tarde, das 12 horas, ou seja, nós temos modelos que rodam a 0 hora, na parte da noite, e depois eles rodam de novo ao meio-dia, que a gente chama de 12 horas, para fazer uma atualização da previsão do tempo. Se as condições apresentadas dos modelos
radar meteorológico, imagens de satélite que a gente utiliza, tem uma mudança nessas condições e a gente atualiza tanto para o dia, que as últimas 12 horas do dia, quanto para 24, 48 ou 72 horas. E essa previsão é feita em média por quantos meteorologistas? Então, a gente tem uma escala de previsores, né, que a gente tem um meteorologista responsável por dia, que ele conduz o briefing meteorológico, mas os outros meteorologistas que estão presentes no dia, a gente acompanha, né, e todos dão algumas sugestões para esse meteorologista atualizar no site. E as informações tanto no site como via WhatsApp. Legal. Eu agradeço muito pela sua disponibilidade em conversar com a gente. Muito obrigada por isso. E estagiários, a FUNSEMI recebe, seja de meteorologia, hidrologia ou áreas afins? Sim, a gente tem recebido estagiários de várias áreas, inclusive jornalismo, porque comunicação é uma preocupação, né? Então a gente tem estagiários de meteorologia do Ceará e de fora do Ceará, temos estagiários de hidrologia daqui de fora, né? Alocamos bolsa para alguns desses estagiários que vêm a cumprir uma missão específica dentro de um projeto que a FUNSEMI porventura tem, né? Então isso é muito importante também perceber que a gente tem lançado mão de um instrumento que a gente conseguiu construir nos últimos anos, que é a possibilidade, através de uma lei, da FUNSEMI otorgar bolsas, né, de pesquisa e desenvolvimento. Muito legal. Bom, esse foi o nosso bate-papo, nosso papo de meteorologia, que foi o último de 2021, e a gente veio aqui para a FUNSEMI conversar, para entender um pouco melhor como funciona o trabalho de vocês. Eu agradeço muito, Eduardo, por ter nos recebido aqui e espero que a gente possa fazer outras edições do Papo de Meteorologia juntamente aqui com a FUNSEMI. Eu agradeço muito. Eu agradeço, Ana Paula, a oportunidade de mostrar um pouco do trabalho que a gente faz, e é sempre um prazer participar do Papo em Meteorologia. Obrigada. A gente se encontra, então, no próximo ano, trazendo muito mais informações meteorológicas ou de áreas afins também, e eu aguardo por vocês. Um bom final de ano para todos.